Se uma guerra fosse declarada no Brasil, você sabe quais leis continuariam a valer? Há regras, nacionais e internacionais, pensadas exatamente para preservar o mínimo de humanidade mesmo em conflito. Conhecer 5 delas pode fazer diferença na forma como civis, militares e profissionais de saúde serão tratados, e também na sua expectativa sobre o que o Estado e outros atores devem fazer. As Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos formam o núcleo do direito internacional humanitário. Normas que regulam conduta em guerra e protegem quem não participa diretamente das hostilidades. Essas convenções foram ratificadas por boa parte dos estados do mundo, e o Brasil é signatário. No plano interno, a Constituição Federal também traz previsões importantes. Por exemplo, o artigo 5º contém regras sobre direitos e restrições, e um dos seus incisos trata da pena de morte em casos excepcionais. A partir daqui, vamos às 5 leis cruciais que você precisa conhecer, e o que cada uma significa na prática. Se quiser entender como cada direito funciona na prática e onde checar os textos oficiais, fica comigo até o final. Vou deixar indicações de fontes confiáveis. 1. Pena de morte. Exceção legal, não regra cotidiana. Legalmente, a Constituição brasileira proíbe a pena de morte em tempos normais, mas prevê uma exceção estreita no caso de guerra declarada. Isso significa que, em termos formais, existe uma possibilidade jurídica muito específica e delimitada. Não é uma autorização ampla ou automática. Historicamente, a pena foi utilizada em épocas bem distintas, mas no Brasil contemporâneo, essa previsão é entendida como exceção extrema. A implicação para civis e militares é dupla. Por um lado, há um suporte normativo que permite decisões penais excepcionais em contexto de guerra. Por outro, mesmo quando prevista, a aplicação de sanções desse tipo seria objeto de forte escrutínio jurídico e internacional. Em suma, é uma previsão legal rara e restrita, não uma garantia de que algo será aplicado sem processo ou limites. 2. Direito de saída do território. A regra favorece a evacuação de civis. O direito de um civil de deixar uma zona de conflito é uma preocupação central do direito humanitário. Em linhas gerais, Estados não podem impedir arbitrariamente a saída de pessoas que não participam das hostilidades. Quando há restrições, elas devem ser justificadas por motivos legítimos de segurança e seguir procedimentos previstos. Na prática, vimos em conflitos recentes, evacuações durante a Guerra do Iraque ou operações diplomáticas retratadas em filmes como Argo, que sair de um país em guerra pode depender de controle militar, acordos diplomáticos e capacidades logísticas. Para você, isso significa que, em tese, há proteção jurídica para a evacuação de civis, mas o acesso concreto a rotas seguras e a autorização para partir pode ser afetado por circunstâncias reais, desde bloqueios até limitações administrativas. A diferença entre direito e capacidade prática de sair é crucial. 3. Proteção médica, tratamento a feridos e respeito a equipes de saúde. As Convenções de Genebra estabelecem regras claras. Feridos, doentes e equipes médicas devem ser protegidos e recebidos sem discriminação, independentemente do lado ao qual pertencem. Hospitais e ambulâncias identificados por emblemas reconhecidos gozam de proteção especial. Na prática, contudo, essas normas nem sempre são respeitadas. Conflitos como o do Vietnã e episódios mais recentes mostram ataques a instalações de saúde e dificuldades para acesso humanitário. Para o cidadão comum, a consequência é que existe um dever legal de tratar e proteger o ferido, inclusive inimigos machucados, mas violação dessas regras é uma realidade recorrente em muitos conflitos. Conhecer esse princípio é importante para cobrar responsabilidade das autoridades e documentar abusos que possam configurar crimes de guerra. 4. Direitos dos mortos. Identificação, registro e sepultamento digno. Mesmo depois da morte em combate, há obrigações legais. Buscar, recuperar, identificar e tratar restos humanos com respeito, bem como registrar e notificar familiares quando possível. Essa preocupação atravessa culturas. Pense na cena épica de Troia, em que ritos funerários e o respeito pelos mortos marcam a humanidade, apesar do ódio entre combatentes. No direito contemporâneo, existem normas que determinam procedimentos de coleta, identificação e preservação de restos, além de impedir profanações e exposições públicas. Na prática, situações caóticas podem dificultar esse trabalho, mas a regra existe para assegurar dignidade e possibilitar responsabilização quando falhas ocorrem.
Para familiares e comunidades, isso significa que o Estado e as forças envolvidas têm obrigações claras e que organizações humanitárias e forenses costumam ser acionadas para auxiliar. 5. Prisioneiros de guerra. Tratamento humano e limites à investigação. Quem é capturado em combate e se qualifica como prisioneiro de guerra tem direitos mínimos reconhecidos internacionalmente: tratamento humano, proibição de tortura, comunicação com parentes e com organizações como a Cruz Vermelha e proteção contra a exposição pública degradante. As convenções também regulam questões práticas, como alimentação, assistência médica e condições de detenção. Em termos de informação, prisioneiros não podem ser obrigados a fornecer mais do que dados básicos de identificação. Na telona, filmes mostram negociações e intercâmbios, mas a lei procura evitar humilhação e uso político da detenção. Ainda assim, violações históricas são frequentes em guerras reais. Portanto, a existência de direitos não anula o risco de abusos, e a proteção efetiva depende de instituições, fiscalização e pressão internacional. O que tudo isso significa para você, cidadão? As leis existem para limitar a barbárie e manter algum padrão de humanidade quando o Estado de Direito é mais pressionado. Porém, existe uma diferença constante entre o que está no papel e o que ocorre no terreno. Bloqueios, violações, impunidade e incompetência logística reduzem a eficácia prática dessas normas. Saber disso não é ser pessimista, é entender limites e responsabilizar autoridades. Recomendações práticas, sem instruções operacionais. Mantenha seus documentos pessoais atualizados. Saiba onde encontrar textos oficiais. O texto do artigo 5º da Constituição e as Convenções de Genebra de 1949 são pontos de partida. Acompanhe comunicados de órgãos oficiais, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, órgãos de defesa civil e de organizações humanitárias reconhecidas, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Evite rumos de desinformação. Antes de compartilhar notícias alarmantes, confira fontes primárias. E lembre-se, exigir respeito às normas é uma forma de cidadania. Recapitulando rapidamente. 1. A pena de morte é uma exceção constitucional restrita em caso de guerra declarada. 2. Civis têm, em princípio, o direito de sair de zonas de combate. 3. Feridos e equipes médicas devem ser protegidos. 4. Mortos têm direito à recuperação, identificação e sepultamento digno. 5. Prisioneiros de guerra têm garantias de tratamento humano. Em todos esses pontos, há proteção legal, mas também há realidade de violações. Por isso, conhecer a lei é também instrumento de fiscalização. Se quiser, no material de apoio deixarei links para o texto do artigo 5º da Constituição, para as Convenções de Genebra e para fontes oficiais onde checar as normas. Se este vídeo foi útil para você entender seus direitos e as limitações em tempos de conflito, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Há mais explicações detalhadas sobre como funcionam essas normas e onde encontrá-las.